Este é o programa Cidades de Fato, um espaço de diálogo, um programa feito para ouvir as vozes da cidade. Vamos conversar com especialistas e a população sobre cidades e soluções. Cidades de Fato e o seu papel inclusivo e provocador. Um momento da população refletir sobre o seu papel cidadão. Vamos ao episódio de hoje. Eu sou Giovana Ferreira e hoje está comigo o professor Basoli. Olá, professor, tudo bem com o senhor? Olá, ouvintes, olá, Giovana. Retornamos à COP30, é importante aí a gente tratar desse assunto, especialmente para a região norte. Vamos lá, o programa de hoje promete. O assunto do nosso programa de número 81 é COP30, Perspectivas e Diálogos Amazônicos. E para falar desse tema tão relevante, principalmente para a nossa região, vamos entrevistar a professora Patrícia Nogueira Rinaldi. Olá, professora, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá, Giovana. Olá, professor Basoli. Olá, ouvintes. Eu agradeço o convite. Estou muito empolgada para apresentar um pouco da dimensão internacional da Amazônia e da conferência que a região vai receber, que é a COP30. Vamos lá. Nossa entrevistada, Patrícia Nogueira Rinaldi, é professora associada do curso de Relações Internacionais da Faculdade de Campinas. É diretora do Centro de Estudos e Pesquisas em Relações Internacionais da mesma instituição. As suas áreas de pesquisa são cooperação internacional para o desenvolvimento e organizações internacionais, com ênfase no Sul Global. Ingressou na rede de conhecimento do Programa Harmonia com a Natureza da ONU em 2023, dedicado a fortalecer os direitos da natureza na implementação da Agenda 2030. Professora, para iniciar, acho que é muito importante trazer vistas gerais para essa temática, para que os nossos ouvintes possam ficar mais contextualizados sobre o tema, né? Gostaria que você falasse para a gente sobre a importância da COP para o meio ambiente, para o Brasil e para o mundo. Claro, Giovana. Vamos começar tentando decifrar um pouco a sopa de letrinhas, que são as siglas das grandes conferências internacionais, incluindo as conferências do clima, né? Então, a sigla COP, COP, vem do inglês Conference of Parties, ou seja, a Conferência das Partes. Quem são essas partes? As partes são os 198 países que são signatários de um tratado internacional, que é a chamada Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, que também é conhecida por outra sigla, que é a sigla UNF3C, ou triplo C, como a gente costuma dizer na linguagem da ONU. Esse universo internacional tem essas siglas e esses nomes difíceis, mas é muito importante que toda a sociedade e os moradores das cidades brasileiras se familiarizem com esses termos, porque quando a gente fala de mudanças climáticas, nós não estamos falando de um assunto que fica restrito às salas das grandes conferências internacionais, é um assunto que impacta o nosso dia a dia. E a Conferência das Partes nada mais é do que o encontro anual que reúne os 193 países que se comprometeram a adotar uma série de compromissos internacionais para diminuir a emissão dos gases do efeito estufa, que são considerados, né, pelas evidências científicas, como a principal causadora do aquecimento do mundo que a gente vive hoje e que causa mudanças climáticas, que são mudanças climáticas causadas pela intervenção humana. Então, essa é a primeira grande relevância da COP. É uma conferência que visa responsabilizar os seres humanos do mundo todo a respeito das suas ações que vêm causando impactos e mudanças no nosso clima que não seriam causadas se não fosse a intervenção humana e principalmente o modo de produção e de consumo que a sociedade global adota nos dias de hoje. Então, essas conferências, elas ocorrem anualmente. A primeira conferência aconteceu no ano de 95. Então, esse ano nós vamos realizar, né, nos Emirados Árabes Unidos, a COP28, e o Brasil foi escolhido pela ONU para sediar a conferência histórica que vai ser a COP30, que vai comemorar os 30 anos dessa convenção. E por que isso interessa para a gente, para o Brasil?
né? Porque essa convenção, a Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima, ela foi adotada no Brasil, na maior conferência do meio ambiente que o mundo já presenciou, que foi a Rio 92, ou a Eco 92. E o Brasil teve uma liderança diplomática muito importante na construção desse documento, principalmente em torno do princípio internacional que conduz todas as discussões ambientais e do clima da ONU, que é o princípio de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O que isso significa? Que existe uma responsabilidade comum de todos os países do mundo em tomarem ações robustas para minimizar os impactos humanos nas alterações climáticas. Entretanto, essas responsabilidades comuns precisam ser diferenciadas a partir do grau de desenvolvimento de cada um dos países. Então, uma das grandes inovações da Convenção Quadro da ONU para o Clima e das COPs é entender que os países desenvolvidos, por serem países, historicamente, os primeiros que se industrializaram e, historicamente, por serem os países que mais contribuíram para a emissão dos gases do efeito estufa, os países ricos e desenvolvidos têm responsabilidades maiores e devem assumir compromissos maiores em relação às metas para mitigar os impactos climáticos. E os países desenvolvidos também devem se comprometer a adotar ações para financiar medidas de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas nos países em desenvolvimento. E essa grande vitória diplomática brasileira, e que também foi feita com o apoio de outros países em desenvolvimento, coloca a importância da gente pensar as questões climáticas de uma perspectiva não só dos países ricos, industrializados, mas dos desafios de enfrentar a crise climática da perspectiva dos países em desenvolvimento, dos países do sul global, como é o caso do Brasil, que apresenta populações, grupos e minorias que são afetados desproporcionalmente pela crise climática hoje. Em entrevista à CNN, você disse que a realização da cúpula da Amazônia e da COP30 no Brasil tem o potencial de resgatar os objetivos da conferência. Então, eu queria saber mais sobre esses objetivos. Quais são, como eles estão sendo trabalhados hoje e por que existe toda essa questão da perca dos objetivos, né? Então, vamos lá. O tratado, que foi estabelecido em 92, embora ele tenha estabelecido o compromisso de mitigar o impacto da ação humana no clima, ele não estabeleceu metas e planos de ação concretos para que isso acontecesse. Então, essas metas e esses planos de ação concretos são realizados anualmente das COPs. Então, a cada ano, o que a gente espera no final de uma COP? Que os Estados partes tomem metas e ações mais ambiciosas para mitigar os efeitos e criar medidas de adaptação para a crise climática. Como nós estamos falando de um tratado internacional, cada país deve estabelecer seus próprios compromissos, que são conhecidos na linguagem das conferências climáticas como NDC, que são as contribuições nacionalmente determinadas. Então, cada estado precisa colocar as suas metas para mitigar os impactos da crise climática. Mas nós sabemos que nem sempre os estados estão comprometidos com essa ação climática. E na última COP, que foi a COP 27, o ano passado, no Egito, e a COP que vai ser realizada esse ano, em novembro, nos Emirados Árabes, já sinalizam que nós não vamos conseguir estabelecer compromissos nacionais necessários para que nós possamos manter o grande objetivo, né, da Convenção Quadro para as mudanças climáticas, que é manter a temperatura da Terra em 1,5 graus mais quente do que a média normal. Com as metas que foram apresentadas o ano passado, Giovana, a gente não vai conseguir atingir esse objetivo de conter o aquecimento da Terra. Com as metas apresentadas, nós vamos conseguir fazer com que a Terra se aqueça 2,5 graus nos próximos 10 anos. Então, as metas, elas são muito ruins. As metas que os estados apresentaram, principalmente as metas de redução de emissão dos gases do efeito estufa, a gente precisaria, até 2030, de um compromisso global de redução de 45% desses gases.
O que nós tivemos na última conferência da COP foi um compromisso de redução de 11%. Então, a ambição dos países está muito longe da gente conseguir evitar o chamado ponto de não retorno, que é o ponto no qual nós não vamos ser mais capazes de preservar o clima para que o mundo possa ser habitado pelos seres humanos e que nós possamos garantir a nossa sobrevivência. Então, que objetivos estavam presentes, né? Na cúpula da Amazônia, que os 8 países do Tratado da Organização da Cooperação Amazônica realizaram agora em agosto e que podem potencialmente ser resgatados, né, nas futuras COPs e na COP que vai ser sediada no Brasil. Primeiro, a gente ter mais ambição nas metas dos países. E principalmente para o Brasil isso é importante, porque nos últimos 4 anos, né, do governo Bolsonaro, o Brasil não apresentou metas ambiciosas para reduzir as nossas emissões. Então, repensar em primeiro lugar as contribuições do Brasil, que nessa COP, né, na COP 28, serão muito importantes. O Brasil vai ter que dar um salto de ambição nas suas metas para correr atrás do prejuízo, principalmente considerando o desmatamento e as queimadas na Amazônia nos últimos 4 anos. Outra coisa que a gente precisa resgatar é o foco na transição energética. A COP do ano passado se esperava um compromisso muito forte dos estados em buscar a eliminação total a longo prazo do uso de combustíveis fósseis. 80% das emissões de gases de efeito estufa vem do uso dos combustíveis fósseis. Então, a gente não vai conseguir tornar o nosso clima um clima, né, saudável para todos se a gente não fazer a transição energética dos combustíveis fósseis para outros combustíveis. E, infelizmente, isso não foi possível de acontecer na COP do ano passado do Egito. Provavelmente não vai acontecer na COP desse ano nos Emirados Árabes. Inclusive, a COP desse ano está sendo presidida pelo CEO da maior empresa de petróleo dos Emirados Árabes. Então, a gente sabe que não vai ter esse compromisso. E é algo que nós esperamos que seja feito na COP 30 aqui no Brasil. Entretanto, o final da cúpula da Amazônia nos deixou bastante preocupados com o comprometimento do Brasil em relação à transição energética. No documento final da cúpula da Amazônia, não foi considerado o compromisso de proibição total da exploração do petróleo na Amazônia. E o Brasil foi o principal país que colocou reticências a essa proibição. Então, é uma coisa muito preocupante se a gente, já na cúpula da Amazônia, o Brasil não foi capaz de sinalizar esse comprometimento, a sociedade civil, a academia, as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas vão ter que se articular ainda mais politicamente para que a gente leve essa demanda da proibição da exploração do petróleo na Amazônia como um dos compromissos centrais na COP 30. Então, veja que há muitos desafios entre a COP 28, que vai acontecer esse ano, e a COP 30 no Brasil, e o Brasil tem essa oportunidade de tornar a COP 30 uma COP mais democrática, que escute mais os integrantes da sociedade civil, das minorias, dos povos amazônicos, e principalmente que assuma esse compromisso de proibição da exploração do petróleo da Amazônia, porque essa decisão seria fatal, né, para colocar a Amazônia num ponto de não retorno. Bom, professora, inicialmente agradecer e dizer que é um prazer imenso em tê-la conosco dentro dessa discussão que é de suma importância, especialmente aqui para a região norte. Eu acabei de receber até um mapa da meteorologia que nós teremos agora, entre setembro e outubro, um aquecimento enorme aqui dentro da nossa região. Nós estamos no verão amazônico, especialmente Palmas, a gente fica aqui 6, 7 meses sem chuvas e com temperaturas elevadíssimas. Esse ano parece que, pelo menos agora essa época, setembro e outubro, vai nos reservar, e já estamos vivenciando isso, um calor excepcional, enfim, uma dificuldade enorme de sobreviver aqui nessa região. Mas, assim, li um material publicado com sua fala dizendo que sobre a redição da cúpula como forma de alinhamento da agenda entre os países, né, que estão participando. Porém, tenho 2 pontos que eu acho que são importantes. Primeiro, eu entendo que nós deveríamos reeditar os diálogos da Amazônia, até porque foram
interligados à cúpula, com um aproveitamento, no meu entendimento, muito pequeno, deveria ter um aproveitamento muito maior. E um outro ponto é o decreto estruturando a comissão. Então, a gente vê que não há uma participação de toda a região. Também, no meu entendimento, deveria ter outros estados participando. Então, 2 pontos que eu gostaria de ouvir a sua opinião. Primeiro, em relação ao próprio decreto, no meu entendimento, ele termina reduzindo essa participação, que deveria ser maior. E o segundo, os diálogos da Amazônia, ter uma constância maior, até por estados, se fosse o caso. Estou dizendo isso, professora, porque é perceptível que a Agenda 2030 não chegou na Amazônia. Então, eu acho que quando a gente fala em COP, eu tenho insistido aqui, inclusive a nível governamental, insistido bastante da importância do protagonismo da região nesse momento. Então, gostaria de ouvir um pouco também, dentro desse contexto, a sua opinião em relação a esses pontos que eu coloquei. Perfeito, professor. O decreto que criou a comissão preparatória para a COP foi um decreto bastante protocolar, né? Por ser uma conferência internacional, é o secretariado da COP, que está sediado em Bonn, na Alemanha, que se articula junto com o país candidato a sediar, para que a conferência possa seguir os padrões internacionais requeridos de logística, de transporte, de acomodação, de sustentabilidade da conferência. E, efetivamente, olhando o decreto para a comissão, é um decreto bastante formal e sisudo, no sentido que estabelece ali, né, um acordo para a organização da conferência a partir do mínimo que é necessário para a realização de uma conferência internacional. E deveria partir do Brasil e do governo federal, sem dúvidas, esse esforço de engajar todas as partes interessadas locais a partir dessa conferência internacional que, como, né, o presidente Lula colocou várias vezes, será pela primeira vez sediada na Amazônia Legal. Eu entendo que essa é uma oportunidade de democratizar mais as COPs. As COPs, historicamente, são conferências que, embora contem com a participação da sociedade civil, da academia, de cientistas, sempre foram conferências bastante elitizadas, e elitizadas em 2 sentidos. Primeiro, no sentido técnico e científico, porque a agenda climática é uma agenda com muitos termos técnicos, com muitos termos difíceis, é uma agenda pouco acessível para o público geral, né? Porque quando a gente fala para a pessoa, nós temos que tomar medidas para mitigar e adaptar os impactos do clima, para manter a temperatura da Terra 1,5 grau dentro da média de aquecimento. É muito abstrato, né? E embora a gente perceba no dia a dia os efeitos das mudanças climáticas, como você colocou, quando a gente enfrenta verões tão rigorosos que são quase inabitáveis, quando a gente vê que não existem mais estações do ano, né? Eu aqui na minha região metropolitana de Campinas, essa última semana a gente variou de 10 graus a 36 graus ao longo de um dia para o outro. São coisas que a gente sente no nosso dia a dia, mas da perspectiva das conferências internacionais, a maior parte dos participantes vem de uma elite intelectual e científica que discute as questões climáticas e que tem poucos caminhos de conexão com a sociedade em geral, né? E isso é verdade tanto para a agenda climática quanto para a agenda global que nós temos hoje, que é a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Então, diante dessa lacuna, a minha percepção pessoal e no meu trabalho, não só como professora, mas a partir dos projetos de extensão que eu tenho dentro, né, da rede de especialistas do Programa Harmonia com a Natureza da ONU, é que nós precisamos nos internacionalizar. As comunidades locais precisam estabelecer uma estratégia de internacionalização. E o que significa isso? Que a gente precisa mobilizar os projetos de extensão, a academia, as comunidades, as instituições, as empresas, para que elas possam agir localmente, mas que a partir dessa ação local elas possam internacionalizar essa ação. Então, eu acredito que os trabalhos de preparação da COP30 são uma ótima oportunidade para nós internacionalizarmos as soluções, os saberes e os conhecimentos
das cidades, das sociedades e dos povos amazônicos nos seus diferentes estados e nos seus diferentes países, porque afinal a Amazônia perpassa as fronteiras clássicas dos territórios, tanto dos estados, né, federativos, quanto dos estados nacionais. Então, é usar isso como uma oportunidade de internacionalização, e eu acredito muito no protagonismo jovem para esse processo de internacionalização. Internacionalizar significa engajar os grupos nos processos de decisões internacionais, institucionalizar as relações com a ONU, apresentar os resultados locais nos processos de seguimento e revisão da ONU, levando essas soluções para o âmbito internacional. E felizmente agora a gente tem um governo federal que abriu esses caminhos. O diálogo amazônico foi um desses caminhos. Mas nos últimos 4 anos, nós tivemos uma deterioração muito severa da governança global no Brasil. Né? A governança climática brasileira sempre foi feita, por um lado, pela academia e pelos cientistas, por outro, pela participação da sociedade civil e pela cooperação internacional. Essa institucionalização foi mitigada nos últimos 4 anos e ela vai demorar um tempo para ser recomposta. O Ministério das Relações Exteriores brasileiro, por exemplo, quando organizou os diálogos amazônicos junto com a Cúpula da Amazônia, tentou sinalizar essa abertura para a sociedade civil, para a academia, para as ONGs, para as comunidades locais, mas ela obviamente não é suficiente, e eu estou de acordo com você que é fundamental que a sociedade civil e a academia se apoderem dos diálogos amazônicos como um trabalho preparatório para a COP30, para que nesse processo de trabalho preparatório esses saberes, essas soluções e os problemas locais das comunidades e cidades amazônicas possam de fato ser apresentadas na COP com um projeto de internacionalização dessa agenda. Professora, eu achei super interessante, até por conta de tentar sempre trabalhar essa interligação, né? Estou dizendo da região norte como um todo. O que a gente observa é que a gente não consegue passar para o próprio país uma ideia do funcionamento da região como um todo. Então, a gente está falando aí de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, a gente está falando de 772 municípios, que abriga 76% da população, que hoje está na casa aí dos 30 milhões aproximadamente, e 59% do território, né, nacional. Então, e outra coisa também, as cidades na Amazônia, elas têm características bem diferenciadas, né, em escassez de saneamento, problemas de mobilidade, enfim, até porque a mobilidade aqui, ela tem uma outra funcionalidade também. E o que é mais interessante, né, a baixa cobertura de arborização, né, urbana. Então, sabendo dessas condições, né, que a população está dentro das cidades, e sabendo que quando se fala na Amazônia, em outras regiões do país, a visão única especificamente no desmatamento. É lógico que é de suma importância, não há sombra de dúvida que nós deveríamos estar beirando o zero aí, né? No desmatamento, infelizmente, ainda estamos longe disso. Mas será que nessa nova discussão dos diálogos, eles talvez não serviriam para a gente também trabalhar dentro de uma concepção, né? De uma discussão da implantação da Agenda 2030, interrelacionar todo esse processo, né? E aí o objetivo 11, que termina estruturando aí dentro das suas metas vários pontos dos quais eu falei. Enfim, eu acho que não seria esse um dos caminhos para a gente poder também pensar a Amazônia dentro de uma concepção um pouquinho mais ampla, não? Sem dúvidas. Quando a gente trabalha com as agendas globais, é muito comum ter uma visão de que essa é uma agenda que, uma vez que foi estabelecida nos fóruns internacionais, localmente a gente tem que simplesmente adotar a agenda e utilizar a agenda sem um questionamento. Na minha visão, não é assim que a gente deveria mobilizar as agendas globais, incluindo a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e as metas estabelecidas pelas COPs. Nós sabemos que alinhar objetivos globais são muito importantes, mas a experiência, né, de quase uma década de cooperação internacional para o desenvolvimento nos mostra que
não há uma solução geral do desenvolvimento para todos os países, para todas as comunidades, para todas as cidades. Nós precisamos considerar as especificidades locais se nós queremos realmente promover um desenvolvimento que seja um desenvolvimento que gere autonomia e que gere uma relação de fato sustentável. Então, a Agenda 2030, eu entendo ela como uma grande abordagem para que, efetivamente, as comunidades locais possam pensar em medidas que sejam próprias e específicas para suas realidades e internacionalizar essas soluções e esses saberes. Quando a gente pensa nas cidades amazônicas, para mim, a maior contribuição do envolvimento dessas cidades, tanto nos diálogos amazônicos, quanto nesses trabalhos preparatórios para receber a COP, é justamente pensar em um novo paradigma ou uma nova proposta de desenvolvimento. Porque se a gente observar a maneira como nós definimos o desenvolvimento hoje, que é sobretudo mensurado pelo PIB, pelo Produto Interno Bruto, a gente percebe que o paradigma atual que nós temos de desenvolvimento é um paradigma que necessariamente implica na destruição da natureza e do clima. E se a gente pensar na realidade das cidades amazônicas, o paradigma de desenvolvimento que nós temos no nosso país hoje é um paradigma de desenvolvimento que implica na destruição da Amazônia e na destruição de toda a vida que existe na Amazônia. Então, eu acho que a principal contribuição seria as cidades amazônicas pensarem em uma proposta alternativa ao desenvolvimento diferente do que está posto nos grandes debates gerais de desenvolvimento. Como pensar em um desenvolvimento que não entende só o aumento do PIB como desenvolvimento? Como pensar num desenvolvimento que não entende a Amazônia como um objeto a ser explorado em nome do desenvolvimento? Porque se a gente coloca a natureza e a Amazônia como o centro da visão do desenvolvimento, isso significa que nós vamos efetivamente conseguir adotar uma abordagem ecológica para dar uma resposta à crise climática que nós vivemos hoje. E existem saberes tradicionais muito importantes nas cidades da Amazônia que precisam ser valorizados e resgatados, porque são saberes específicos que vão ajudar na construção de políticas e de ações para que a Amazônia não apenas seja preservada, para que ela possa ser explorada depois no nome do desenvolvimento, mas para que, a partir desses diálogos amazônicos, seja possível construir um novo paradigma de desenvolvimento que entenda a Amazônia como um sujeito de direitos, né? Não como um objeto a ser explorado em nome do desenvolvimento das cidades amazônicas ou do Brasil, mas sim um sujeito de direitos no qual existe uma convivência harmônica entre as comunidades amazônicas e a Amazônia em si. Reconhecer essas especificidades locais e internacionalizar essas especificidades locais, na minha visão, é o ponto-chave para o sucesso da COP30 no Brasil e para a construção, efetivamente, de um caminho de desenvolvimento sustentável na região norte e nas cidades amazônicas em específico. Professora Patrícia, como a senhora vê esse crescimento? O censo 2020 apontou o crescimento da região norte. Há um deslocamento, especialmente nessas cidades médias, voltando até o tema um pouco cidades, né? Então, a influência que isso vai ter, né, obviamente, nessas discussões em relação à resiliência, enfim, um monte de problemas relacionados aí à cidade. Eu gostaria de ouvir aí a sua opinião em relação a esse processo. Dentro da Convenção Quadro da ONU para a Mudança no Clima, existem 2 pilares que envolvem diretamente a maneira como as cidades são organizadas e estruturadas. Um é o pilar da mitigação, né, que visa reduzir as emissões dos gases do efeito estufa para evitar ou reduzir o impacto desses gases no aquecimento da Terra. E o outro pilar é a adaptação, ou seja, pensar nas mudanças necessárias tanto para lidar com os efeitos da crise climática, quanto pensar em soluções para que o nosso modo de desenvolvimento, né, que é baseado no antropoceno, possa possibilitar uma transição global
para uma nova era, né, de relação entre o desenvolvimento e a preservação da natureza. E para isso as cidades também são muito importantes. Se a gente não pensar em primeiro lugar, né, nas emissões dos gases do efeito estufa que vêm das cidades e dos grandes fluxos migratórios para a cidade, que passa pelos meios de transporte, que passa pelo nosso uso de energia, a gente não vai conseguir alcançar as metas para preservar o nosso clima. E a mesma coisa a adaptação, né? As cidades vão precisar se adaptar e as nossas cidades hoje elas não são resilientes porque não há um planejamento urbano para que as cidades brasileiras e que para as cidades, principalmente, né, da região norte, possam estar preparadas e possam ser resilientes tanto aos efeitos da crise climática, quanto para alterar a maneira como essas cidades contribuem para a crise climática. As estatísticas da ONU apontam hoje que cada $1 investido na resiliência das cidades, as cidades economizam entre 5 a 8 dólares em políticas para poder lidar com os efeitos dos desastres naturais, das chuvas, das queimadas, que afetam as cidades especificamente, mas afetam principalmente as populações mais vulneráveis da cidade, né? Nos bairros menos planejados, nas comunidades mais pobres e nas quais também há um componente racial muito claro, né? Em geral, são comunidades habitadas por pessoas periféricas, negras e indígenas. Então, pensar esse processo envolve associar uma maior resiliência das cidades com a justiça climática. Ou seja, as cidades do norte não se tornarão cidades mais resilientes se elas não pensarem nessa adaptação para o clima e pensar essa adaptação construindo justiça climática, porque também a exclusão social é um dos fatores muito importantes da crise climática. E para isso, nós obviamente precisamos do comprometimento das autoridades governamentais, mas nós sabemos que não dá para contar só com elas. Então, a mobilização, principalmente de projetos de extensão, como Cidades de Fato, que buscam reunir o conhecimento da academia e, ao mesmo tempo, trazer as vozes das comunidades locais, é fundamental para a constituição política desse processo para que se pensem em cidades mais resilientes. Professora, a questão do desenvolvimento, eu acho que essa linha de raciocínio que a senhora traz, ela é super instigante, né? Porque ela vai numa direção totalmente ao contrário do que está acontecendo. Aqui no Tocantins, por exemplo, foi instalado em Almas, que é bem próximo aqui, 300 e poucos quilômetros, a mineração chegou tão forte, né? E as pessoas estão deixando as suas casas para alugar, né? Porque é a tal da valorização. E aí, eu até, esse final de semana, lógico, eu dou uma zapeada na TV local aqui para acompanhar todo o processo, então eu vejo, assim, o governo do estado buscando fortalecer, né, esse processo como algo desenvolvimentista, né, algo que vai trazer riqueza para o estado, inclusive buscando formas de facilitar, ele até usa o termo mesmo, facilitar para que as empresas venham, porque nós temos aqui uma riqueza mineral inexplorada, aquela coisa toda, e a impressão que passa é esse desenvolvimento. Então, assim, não é só o desmatamento, né? Eu acho que, e aí até a questão da exploração do petróleo, né, a senhora já mencionou anteriormente, esse ponto é essencial, né? Até que ponto a gente consegue suportar, ser resiliente no debate para que a visão da mineração, nos modelos que nós vemos, que tem causado devastação, Brumadinho e assim vai, tem uma escala enorme aí e tal. Qual seria o caminho para a gente fazer uma discussão um pouquinho mais ampla sobre essa questão? Eu sou uma das especialistas que fazem parte de uma rede da ONU, que é a rede do paradigma da harmonia com a natureza, que é uma rede que foi criada a partir de 2008, na época pela liderança da Bolívia dentro da ONU e com apoio de vários países latino-americanos, incluindo o Brasil, para que a ONU pudesse ser um espaço para pensar um novo paradigma de desenvolvimento. Um paradigma de desenvolvimento que pudesse propor uma alternativa à nossa era geológica, que é o antropoceno.
né? A era geológica do Antropoceno é uma era que está calcada no colapso ambiental, porque nós entendemos que as nossas métricas de desenvolvimento, que envolvem o aumento do consumo, o aumento da exploração dos recursos minerais e energéticos, a industrialização pesada, a alta mecanização e a alta tecnologia, essas são as nossas métricas de desenvolvimento no Antropoceno. Mas essas métricas estão calcadas no colapso ambiental, que a longo prazo vão destruir a própria base ecológica que sustenta o desenvolvimento econômico no mundo hoje. Então, a partir dessa rede, nós especialistas nos propomos a pensar em outros paradigmas de desenvolvimento que não sejam calcados no antropoceno e sim calcados na harmonia com a natureza. E o que significa isso? Significa pensarmos em um paradigma do desenvolvimento no qual a natureza não é concebida como um objeto ou um recurso a ser explorado, mas sim como um ente vivo, sujeito de direitos, ou seja, reconhecido legalmente como um sujeito de direitos, e que o desenvolvimento e que o desenvolvimento humano esteja calcado em soluções baseadas na natureza e em convergência com os ciclos ecológicos, para que o desenvolvimento humano esteja baseado não na destruição da vida e das condições ecológicas, mas esteja baseado nos ciclos naturais e na base ecológica que sustenta a vida na Terra e que sustenta a economia nos dias de hoje. Pode parecer uma proposta utópica, mas nós já temos vários exemplos interessantes de iniciativas que demonstram que é possível, sim, pensarmos em uma outra forma de conceber o desenvolvimento, principalmente de países como o Brasil, que sempre tiveram em sua história econômica e na sua história de diplomacia a busca pela superação do subdesenvolvimento e a promoção do bem-estar econômico e social. Então, nós temos alguns exemplos interessantes, como, por exemplo, na Europa, que vem reconhecendo os direitos de vários entes da natureza. O maior caso é o caso espanhol, que reconheceu o Rio Menor como sujeito de direitos. Isso significa que está proibida qualquer ação humana que venha destruir a base ecológica do Rio Menor. E nós temos esses exemplos para pensar em reconhecer a Amazônia como um sujeito de direitos. Porque se nós reconhecermos a Amazônia como um organismo vivo, cujos direitos precisam ser reconhecidos e protegidos pelas comunidades locais, esse tipo de ação, como a exploração dos minérios de forma predatória, a exploração do petróleo na Amazônia, essas ações seriam legalmente proibidas. Então, existe um caminho jurídico que está sendo construído, é um caminho desafiador, mas nós já temos algumas experiências que nos trazem algum alento ou alguma esperança de pensar essas alternativas. E dando um exemplo mais próximo da nossa realidade, em agosto, o Equador, por referendo, adotou o reconhecimento de uma parte da Amazônia, que é o Parque Asuni, no Equador. Esse é um parque de grande biodiversidade amazônica. O governo do Equador tinha autorizado a exploração do petróleo nesse parque amazônico, mas por referendo, o Equador agora proibiu qualquer exploração de petróleo na região do Parque Asuni e reconheceu os direitos do parque de ter a sua vida e a sua biodiversidade preservadas. Então, isso pode servir também de exemplo para que nós possamos pensar, nas cidades amazônicas brasileiras, uma mobilização política dessa forma para pensarmos um outro paradigma de desenvolvimento para as nossas cidades amazônicas. E isso tem que vir da experiência local, Eu, por exemplo, vindo, da região de Campinas, no interior de São Paulo, consigo contribuir a partir dessa rede para pensar essas soluções, mas esses novos paradigmas do desenvolvimento para cidades amazônicas virão daí, dos povos amazônicos, das cidades amazônicas, e isso tem que ser internacionalizado. A gente precisa escutar essas soluções nas outras regiões no Brasil, no mundo, no âmbito da ONU, e a COP pode ser uma oportunidade para vocalizar e internacionalizar
essas novas visões de desenvolvimento que podem vir das cidades amazônicas. Infelizmente, estamos chegando ao final do programa de hoje. Obviamente, eu não poderia deixar de aproveitar esse momento, né, para que a professora Patrícia deixe para os nossos ouvintes uma indicação cultural, faça suas considerações finais e que nos diga o que são cidades de fato na Amazônia Legal. Eu queria agradecer a oportunidade por esse diálogo, aprendi muito nessa interlocução com vocês, vou seguir acompanhando os trabalhos de vocês e compartilhar com os nossos alunos de Relações Internacionais na FACAMP, que vem estudando o paradigma da harmonia com a natureza para pensarmos um novo paradigma de desenvolvimento dentro da Agenda 2030 da ONU. E, particularmente, um assunto que eu discuto bastante com os meus alunos é a gente pensar a maneira como a gente se alimenta nas cidades, porque isso tem tudo a ver da maneira como a gente pensa um desenvolvimento mais sustentável. Então, como dica cultural, eu gostaria de indicar o documentário que se chama Sementes de Vandana Shiva. Vandana Shiva é uma ecoativista e uma ecologista indiana, e talvez seja a maior inimiga da Monsanto e das grandes corporações da agricultura industrial e de transgênicos no mundo. Vandana Shiva foi responsável por promover um movimento global para a promoção de soluções climáticas baseadas na agroecologia e na agricultura familiar, fazendo com que as cidades indianas pudessem estar mais conectadas com a agroecologia, com a agricultura familiar, fazendo as cidades pensarem o que elas comem, de onde vêm os alimentos e como se alimentar é um ato político. Então, eu queria deixar essa indicação para que nós, pessoas do asfalto, que moramos na cidade, aqui no Brasil, a gente possa pensar a partir desse documentário como comer é um ato político e como as nossas escolhas alimentares nas cidades estão contribuindo enormemente para a crise climática que nós temos hoje e como é importante a gente apoiar a agroecologia e a agricultura familiar. Então, esse documentário, a partir de uma perspectiva indiana, traz várias lições interessantes para a gente pensar nessas soluções a partir do Brasil. Então, por fim, para mim, eu creio que cidades, de fato, são cidades resilientes, cidades que vão começar a pensar um novo paradigma de desenvolvimento a partir de uma conexão intrínseca entre os seres humanos e a natureza, que nós possamos entender as cidades não como entes separados da natureza, mas como parte dela. É isso. Agradeço, professora, a sua participação. Aos ouvintes, até a próxima semana. O Cidades de Fato de hoje contou com Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Natália Patrício, Aline Silva e Karine Correia no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no apoio técnico e edição e professor Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente nossos convidados e a equipe, mas especialmente você, nosso ouvinte. Na semana que vem voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!